Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Se você não aceitar, foi exatamente o que o Pai te disse, pois a pregação da cruz é, para os que perecem, uma completa loucura. A cruz simboliza, é um símbolo de... um muito grande sacrifício. É um símbolo de sacrificar muitas coisas, e para aqueles que realmente perecem é considerada loucura. Muitas vezes a cruz é frequentemente vista como loucura. A cruz muitas vezes parece loucura. Mas para nós que somos verdadeiramente salvos, a cruz é o poder supremo. É exatamente isso que nos traz um poder genuíno. Então, talvez você me veja como se fosse uma completa tolice eu ser um pastor. Você consegue entender o profundo significado disso? Mas libera energia. A tolice elevou o poder. A aparente e completa tolice. Agora eu diria com toda a certeza, onde ele realmente está. Se esse senhor tiver que se mudar de que lugar exatamente? Não o represente em Paris. É coisa de polo. Quer dizer, você está lá, você tem sua casa, você tem esse portão, seja lá o que for que você queira mover. Quero dizer, nesta fase da sua vida. Se você não está apenas começando a vida, não é apenas o começo da vida, hein? Não foi só isso. É pololishness. Quero dizer a vida de alguém. É isso que estou tentando explicar para você. Que a pregação da cruz, ou quando falam sobre coisas sacrificiais e sobre abrir mão da sua vida, isso parece tolice. Isso sempre soa como tolice. Mas é isso que libera o poder. Mas disse para perguntar quais são Sá. É poderoso. Quando conto minha história, às vezes parece que foi há tanto tempo que, Bop, isso. Você sabe isso? Você é difícil. Mas todo mundo que está sendo liberado para a obra de Deus. O poder só surge quando eles conseguem abrir mão de algo. O poder do SES vem quando eles são capazes de desistir algo. E isso é um certo poder. Todas essas pessoas são do Reino Unido. Este fica na Espanha. Barcelona. Onde você morava na Inglaterra exatamente? No norte. Eu disse que este lugar era em Red Pleu. Eu disse para ele em Hamburgo. Estes são os SW, este ou o general. Eu o enviei para muitos e muitos países diferentes. Para quantos países eu já enviei? Países para onde? Eu os enviei para a Colômbia, para a Etiópia, para o Congo, para a Nigéria e novamente para a Colômbia e para muitos outros lugares ao redor do mundo. Sim, sim, para todos os cantos. Leia agora. Isso é realmente poder. Então estou falando com rapazes. Alguns de vocês, jovens, estão prontos para se sacrificar, ou os mais velhos também. Ver. Deve ser. Isso significa que estou interessado em jovens que estão prontos. Sim, de fato, quando você vem à nossa igreja, você não vê idosos, e até mesmo política, por exemplo. Nenhum político faz mesmo esse tipo de bagunça. Siga Jesus! Amém. Você está realmente pregando na cruz, não é mesmo? E eu vou continuar pregando a vida eterna e abundante. Morra por Deus, pelo nosso Senhor e Salvador. Venha para Gana, para esta terra abençoada e cheia de promessas. Veja os grandes visionários. Eles morreram pela nossa Gana. É por essa razão que estamos todos aqui. E Deus nos mostrará algo especial na Suíça um dia, por causa do sacrifício que o povo suíço fez. Morrer em Gana, morrer na Síria, morrer na Libéria, morrer na Malásia também. Povo suíço. Por causa dessa mesma e profunda crença que eles tinham em Deus, Ele, o Todo-Poderoso, nunca os esquecerá. Nunca, de forma alguma. Então realmente precisamos de mais poder. Precisamos de poder.
poder para produzir, poder para liberar, poder para crescer, pois a igreja só avança sobre as rodas do sacrifício. Sem sacrifício, não há nenhum avanço real e verdadeiramente significativo. Se você realmente não consegue seguir em frente, você só pode fazer com que as pessoas pulem do farol para esta igreja, daquela igreja para esta. Mas o verdadeiro aumento vem com sacrifício. Alguém tem que orar, alguém tem que jejuar, alguém tem que fazer coisas diferentes. E o poder será liberado. Amém. Agora em duas coisas. Capítulo 3, versículo 26. Está ali na página 9. Quando o rei de uma alma viu que a batalha estava muito fácil para ele, ele levou consigo 700 homens que cresceram SOS para romper até o rei de Edom. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu romper. Então ele pegou seu filho mais velho, aquele que deveria reinar em seu lugar, e o ofereceu como uma oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande, muito terrível e profunda indignação contra o povo de Israel. E eles se afastaram dele e voltaram para sua própria terra. Veja bem, esse é um exemplo claro de alguém que sacrificou um filho. E isso, de fato, causou uma grande graça. Foi algo realmente significativo. Mas isso fez os exércitos recuarem, fez os exércitos voltarem. O que ele não conseguia romper antes, agora ele conseguiu. Por causa do grande, muito significativo e importante sacrifício, como um amém. Você está aí? Hoje nós temos uma igreja na Jamaica, em Santa Lúcia e em Trinidad e também em Grenda neste momento. E onde mais? Brasil. Brasil? Venezuela. Por causa do muito estimado pastor Roberin. Porque se ele disser para ir, ele certamente irá, com toda a certeza e muito pronto, sem hesitação. Não há dúvida. E agora está pronto. Eu liguei para ele. Eu disse, venha aqui. E ele disse, ok, devemos começar a arrumar as malas agora? Flexível. Então eu comecei a trabalhar com o meu. Você será um bom missionário e um missionário muito bom. Eu só consigo imaginar a cena deles caminhando tranquilamente pelas ruas movimentadas de Kauai, observando os detalhes da arquitetura local, sentindo a brisa suave e absorvendo a atmosfera vibrante da cidade enquanto exploram cada canto e cada viela. Agora vá para a página 11. O poder de fazer as pessoas te seguirem. Amém. O presidente Rolas é um bom exemplo disso. Você sabe, ele fez muitas pessoas, incluindo seus advogados e outros associados, e por aí vai. Rawlings, apesar de não ser formalmente instruído, teve um número considerável de seguidores leais. Eles nem chegaram a sentar, alguns dos nossos políticos só vêm e leem discursos que são... Quando eles? Eles cometem um erro, eles dizem algo por eles. E você sente a falta de qualquer coisa. Mas ele está de pé. E ele disse, sou eu. Ele deveria me matar. Solte o cara. Foi ele quem fez o bem. Faz parte das pessoas que o seguem. Fato. Não é um princípio que realmente funciona. As pessoas entregam suas vidas. As pessoas as seguem fielmente. Há pessoas que vêm pregando. Eles acham que eu sei pregar. Por que dizer que alguém estava assistindo na televisão em uma pregação? Então alguém acha que eu não sei pregar? Não sei. Mas tudo bem. Mas há algum poder atuando quando Acampamentos. eu faço acampamentos, você vê que as pessoas mudam de ideia. O destino deles muda. Posso te mostrar muitas pessoas. O poder realmente os move muito. Digamos que você é ungido. Então seja esse o número 2, por exemplo. O poder de fazer as pessoas acreditarem. Número 17, capítulo 17. Poder para fazer pessoas acreditarem, acreditam em você. Quando você se sacrifica, elas acreditam ainda mais em você. Amém. Você está aí? Número 3. O poder de induzir compromisso. Aleluia. O que os filipenses disseram? 3:70. Ele diz, mas o que para mim era ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. Sem dúvida, considero tudo isso como perda. Pela excelência do conhecimento de Cristo, por quem sofri a perda de todas as coisas,
e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Porque Paulo estava sofrendo a perda de todas as coisas. Porque Cristo sofreu a perda de todas as coisas. Cristo sofreu a perda de sua vida. E quando você vê alguém que sofreu tudo e perdeu absolutamente tudo o que possuía, isso inevitavelmente induz seus seguidores a também deixarem tudo para trás e seguirem fielmente. Assim, o apóstolo Paulo, um homem de grande fé, também seguiu a Cristo, por quem ele sofreu a perda completa de todas as coisas terrenas e materiais. E as considero como esterco. E desde então, tantas pessoas têm seguido Cristo e ainda o seguem. Amém. Assim como eu no ensino, eu era médico. Eu sou médico. Vários médicos me seguiram e eu segui meu exemplo. Se eu não estou atualmente internado no hospital por causa desta situação, um dos meus dedicados assistentes, um doutor muito respeitado durante a nossa importante cruzada, alguém se aproximou dele e disse com grande desapontamento: "Eu perdi completamente todo o respeito que tinha por você, quando ouvi que você estava seguindo isso." Um dos professores disse a ele: "Perdi todo o respeito por ele." Excelente, doutor. Você está seguindo esse rapaz que de fato induz as pessoas a seguirem. É por essa razão que eu quero que o pastor Gi dê um bom e claro exemplo. Então eu quero com toda a certeza induzir o resto de vocês a seguirem o mesmo caminho. Uau! Todo. É verdade. Quando começarmos, por favor, peça para 1, 2, 3 ou até 4 pessoas olharem atentamente para o sudoeste, SW. Eu estou entrando neste exato momento aqui. Londres, eles trabalharam muito, mas aqui tudo está realmente completo. Você é tudo muito para mim. Genebra WHOUAE. Eu nunca verdadeiramente poderei te deixar. Jamais. Tudo. Não há ninguém como você. Ó, quem verdadeiramente. Não há ninguém como você, Suíça. Não há ninguém como você. Não há nada como você. Esse é meu desejo. Eu amo. Eu nunca poderei te deixar. Eu morrerei sem e estarei aqui. Serei um velho. Eu vou te amar e te abraçar forte. Me abrace forte. Deixa. Deixe-me aqui. Mas foi exatamente isso que eu fiz com a medicina. Eu disse: o que é que Deus é tudo, afinal de contas? O que significa isso? Droga, você não é Deus de jeito nenhum. Deus vai cuidar de você. E agora, neste momento, você está cuidando de mim. Sim, eles estão cuidando de mim. De fato, estão cuidando de mim. Não consigo ver de forma alguma a verdadeira magnitude ou a extensão completa do impacto que isso teve. Talvez nem mesmo a profundidade com que você conseguiu unir e fortalecer os laços daquela nação, trazendo-a para uma coesão sem precedentes. Você gosta de nação Yalô? Essa é uma pergunta que nos convida a refletir sobre a profundidade e a riqueza cultural que uma nação como Yalô pode oferecer. Ao considerarmos a nação Yalô, somos levados a pensar em suas tradições, sua história e a identidade de seu povo. É um convite para explorar o que torna Yalô única e especial e o que significa ter apreço por essa nação em particular. Por quê? Suíça! Abra os olhos, meu amigo. Eu vi alguém hoje. Há muita pobreza aqui, de fato. Achei que eu estava apenas brincando. Eu não brinco, de jeito nenhum.
Isso é o que aprendi como líder. Por você mesmo. Vá e você mesmo vá e se coloque em um muito, muito grande e real perigo. E as pessoas vão te seguir, vão se colocar em perigo. Tudo se resume a se colocar à prova. Por que você quer que eu vá se você não vai? Vá! Ver você se coloca à disposição. Eu teria ido como missionário. E o Senhor me disse para parar. Você tem que ficar aqui e enviar as pessoas daqui. Eu mesmo fui só para mostrar que não tenho medo disso. Que país vem? Olho para meus filhos. Passei algumas semanas com eles em algum lugar. Eu apenas olho para eles. Se eu morrer, eu fiz o meu melhor. Eu prometo que eles vão. Às vezes o caminho da morte pode ser melhor. Eu apenas transportei. Isso mesmo. Agora, neste exato momento, eu estou aqui, presente e consciente. Minha existência se manifesta plenamente, e é a minha vez de ocupar este espaço e tempo. Eu sou a pessoa que agora se encontra neste lugar, com todas as minhas experiências e perspectivas. Nada que seja excessivamente precioso ou de valor inestimável para isso é o que eu realmente acredito. Nada absolutamente deve ser capaz de segurar você ou de te prender de alguma forma. Nada de controle excessivo ou de manipulação que você disse que faria. Eu te prometo apenas uma coisa, e essa promessa é inquebrável e verdadeira. Que eu nunca serei guiado por você. Eu não, você não, não. Eu não posso ser por causa disso, de forma alguma, em nenhuma circunstância. É uma coisa verdadeiramente divina, algo de uma beleza e perfeição tão extraordinárias que transcende o comum, revelando uma essência pura e celestial. Outro. E eu prometo que você realmente tentará qualquer coisa. Deixe-se apenas guiar pelo dinheiro. Esteja sempre muito por perto. Seja liderada pelo marido suíço. Se você gosta de bagunça, não siga. Siga a Deus. Se Deus te guiar a amar ou a fazer isso, o poder de fazer as pessoas levarem você a sério. Alguns de vocês leem esses mesmos versículos e as pessoas não levam a sério. Não significa nada. É como aquela página 19zinha. Sim, ok. Você entendeu. É por isso, pastor. A mesma mensagem que eu prego tem um efeito diferente. Mas se você está pregando e prega, não pode usar os exemplos que eu estou usando. Diga algo, por favor. O que você já passou? O que você sobreviveu? O que você passou? Isso mesmo. Pessoas não levam sério ler versículo fantástico. Por quem sofri a perda de todas essas coisas? E você? O que você perdeu? O que você perdeu? O que você perdeu por Deus? O que você perdeu por Deus? Você ao menos perdeu 10 minutos para orar? 30 minutos para orar? Você ao menos perdeu seu almoço ou seu café da manhã? Você conseguiria jejuar? Você gastou algum tempo? Você perdeu alguma coisa de fato? Você está dizendo que sofreu a perda de todos os aliados? Conseguiria abrir mão de minutos para vir me ver? É por isso que não conseguiu fazer isso? Você diz que sofreu a perda de tudo. Quais coisas você perdeu? É por isso que eles te ouvem pregando essa mesma mensagem. Você lê a mesma mensagem, mas não tem o mesmo efeito. Eles não conseguem te levar a sério. É por isso, às vezes. Foi isso que eu disse ao Jim. Na vida de mundo, há um caminho a ser percorrido. Vindo do aeroporto, eu compartilhava que a pergunta final. Joa disse algo. Paulo disse a ele: terminei meu percurso, mas não cumpri os mais altos propósitos de Deus para a minha vida. E eu estava tentando entender.
Percebi que você precisa terminar o seu percurso. Você espera aqui. Todos os lugares onde você deveria estar, você foi. Mas em cada lugar há um propósito. Lá você vê se você o cumpre. Pastor Robert esteve primeiramente em Genebra, depois em Trinidad e em seguida no Brasil. Isso também devo de fato dizer. Ele esteve em Londres, depois na Bélgica e em todos esses importantes lugares. Agora, em cada um desses lugares, digamos, por exemplo, a Bela Trinidad. O que ele fez para abrir a porta para a igreja chegar lá? O pastor Robert passou por uma investigação e entrevista extensas porque não conseguiam entender seu histórico. Você é de Gana, mas possui um passaporte de outro país. Além disso, você é formado como farmacêutico, mas, surpreendentemente, também é pastor. Quero dizer, você realmente faz isso, mas fala outro idioma completamente diferente. Você fala francês, mas é de Gana, fala inglês e fala todo tipo de coisa. Sim, mas o que exatamente você realmente fez? Nós, aqui dentro de Trinidad. Você vê os livros. Meus livros são lidos em todo o Caribe. Eles chegaram a quase 200 ilhas diferentes. Sim, em tantos lugares pastores me convidaram, ouviram, leram meus livros. Eles foram muito abençoados. No Brasil, eles estão fazendo a mesma coisa. Editoras de livros começaram uma igreja. Abriram as portas. Abriram as portas para as pessoas irem até lá. Você vê em um lugar ele está cumprindo vários propósitos. Mas você também precisa terminar o seu curso. Talvez Deus queira você em Genebra. Depois, Ele quer você aqui e ali. Esse é o curso completo. Se você morrer cedo, pode não terminar o curso. Mas mesmo quando termina o curso, você pode terminar o curso. Mas mesmo dentro do curso, sabe? Para cumprir os propósitos essenciais dentro disso de que estou falando, de forma completa. Mas existe apenas um motivo para você estar aqui. Uma fase da sua vida. E há certas coisas que realmente devem acontecer neste ponto crucial do percurso da sua vida. Então eu estava explicando de forma mais detalhada. Sim, Mordim primeiro esteve em Genebra. Ele era um Dramamer. Ele era isso. Ele foi isso depois para Bazaza por 8 anos, depois para Azul por 30 anos, depois para Genebra, entende? Mas talvez Genebra não seja a última parada. Mas eu não acho a última etapa do percurso para que um dia ele possa estar diante de Jesus. Eu terminei o meu percurso. E a cada passo, uma das coisas que ele fez nos últimos 8 anos foi se levantar, me defender e encerrar. É isso mesmo. Posso te dizer uma coisa. Você vê. Há diferentes razões para ele estar lá pastoreando a igreja. Mas veja bem, eu voltei para ser um pilar verdadeiramente invencível naquela época. E depois, em uma outra época distinta, algo assim. E então, em cada ponto específico, há coisas diferentes que você pode estar fazendo. Sim. Por favor, peço a todos vocês que se certifiquem de terminar alguns dos cursos ou atividades que vocês se registraram. Não consigo sair deste ponto de vista. Então seu curso é Senhor. Se você tiver alguma dúvida, deixe-a localizada. Você está entendendo o que estou dizendo? Paulo disse. Porque quando ele contou a Joá na visão que ele não cumpriu a maioria dos propósitos de Deus, o que você diz é difícil. Quero dizer, você está apenas tentando ser humilde e... Não, ele disse não, estou falando sério. Ele disse com seriedade no rosto. Paulo olhou para ele e disse, eu não terminei. Eu não cumpri a maioria dos propósitos. Os propósitos mais elevados para os quais eu fui. Eu estava dando o meu uso, tudo isso. Mas para terminar, eu realmente terminei minha carreira, mas eu não... Então, eu sei que você veio para ouvir isso, ou fitas, departamento, dias, hoje, e talvez alguns de nós entendam porque o próximo passo... Muitas vezes em nossas vidas há um pouco de dor, há alguma mudança ou há alguma perda significativa, especialmente se você foi enganado pelo glamour, pelo brilho, pela atração sedutora e pelo fascínio irresistível deste lugar. Eu quero conseguir 25 pessoas para enviar para a Alemanha. Daqui mesmo para a Alemanha. Não é longe que você vá e consiga um emprego, trazendo um para cá, para Bremen.
Amém para todo lugar. Você é. Vocês estão entendendo do que estou falando? Sim. Não fiquem presos no caminho deles. Vocês sabem quando eu tive uma visão. Nessa visão, anos atrás. Isso foi no começo, uma das minhas primeiras. Eu escrevi no meu livro. Em um livro. Um dos capítulos é 20 visões que mudaram minha vida. Esta é uma delas. Eu estava em uma estrada assim, sinuosa daquele jeito. Quando cheguei a um ponto, vi como um monte de areia. Quando cheguei ao monte, fiquei surpreso. Não foi. Era ouro. Ouro como pó, como uma cor. E eu disse, o que eu realmente descobri em toda a minha vida, tanto faz, muito mesmo. Então eu só estou na perda. Não, por favor, não fique. Pegue tudo o que você precisa e continue seu caminho. Diga a eles no caminho que eu o chamei. Há muitos desses. Continue fazendo o que eu chamo. Isso é. Não fique aqui. Então eu continuo. E ao longo do caminho, Deus me chamou diversas vezes. Você vê aquele grande monte ali mesmo? É por isso que eu nem consigo declarar a bênção que Deus me deu. Porque era verdade. Aquela visão era verdadeira. Então, meu amigo, alguns de vocês vão ao seu primeiro monte. É fácil ser tipo, o quê? Para me manter perto. Por favor, nunca me peça para cantar esta música. Há razões pelas quais eu não deveria cantar esta canção. E é um pedido sincero que eu faço. Agradeço a sua compreensão. Me mantenha perto, por favor. Deixe sua vida me cercar. Traga quem me puxe para o seu lado, Senhor. Eu espero pacientemente, eu me levanto com determinação e eu vou livremente com quem? Com você, meu querido companheiro de jornada. Eu vou me tornar um diretor. Eu vou me tornar um DG. Ok. Então, capítulo 3 agora. Não vai ler o livro você mesmo? Eu só estou lendo os títulos. A luta contra o sacrifício. Agora, o diabo não quer que o sacrifício aconteça. Há 3 pessoas principais que são contra o sacrifício. Amém. A primeira pessoa é o anticristo. Observe, por favor, na página 25, em Daniel, capítulo 8, versículo 30. Ele diz de forma clara, então ouvi um santo falando. E outro disse, até quando durará esta visão acerca do sacrifício diário e da transgressão do pecado da desolação? Desolação para dar tanto o santuário sagrado e importante, quanto o exército para serem pisoteados por um longo período de tempo considerável? Veja bem, isso é realmente uma desolação profunda e impressionante? Algo desolador. O que é vazio, seco, morto, preto? Você entendeu? 10 até a página 23. Daniel, capítulo 8, 12. Diz, e a sagrada hóstia lhe foi dada em troca do sacrifício diário que era continuamente oferecido. Este é o anticristo contra o sacrifício em razão da transgressão, e lança a verdade por terra e a pratica e prospera. Um braço estará ao seu lado. Yel 11, R31, e eles poluirão o santuário da força. Deus, Satanás está tentando poluir nossa força. E ele também tirará o sacrifício diário totalmente. E colocarão a abominação que causa desolação. Agora, é por isso que o plano do diabo é que a igreja suíça fique desolada. Esse é o plano. Desolação. Sem felicidade aqui, sem fluxo, sem grandeza, apenas desolação. E como? Tirando o diário, que são como simples sacrifícios. É disso que estou falando. Vir aqui é como... É um problema para você vir aqui. É isso.
É aquilo. Olha, eu também sou uma pessoa razoável. Eu sei que há momentos em que você não pode sair do trabalho e que pode ser perigoso para o seu emprego. Eu entendo todas essas coisas. Médicos, a escola que eu frequentei. A maioria de vocês não foi para essa escola. Não me subestime. E eu vim para a Suíça antes da maioria de vocês, caso não saibam. Sim, mas o que eu quero realmente te dizer é que também existe algo que não é uma desculpa razoável. Vai muito além disso, de fato. Não é algo que você não possa mudar. É só que você simplesmente não quer fazer. E tem muito disso aqui. É disso que estou falando. Quando você realmente quer fazer, você consegue. É disso que estou falando aqui. Sim, eu não quero cozinhar e eu não sei cozinhar. É disso que estou falando. Eu não sou razoável. Se eu fosse irracional, haveria muitas pessoas me seguindo. Se eu fosse irracional, muitas pessoas não teriam largado seus empregos e tudo mais. E eu, se eu fosse irracional? Moner, estou te dizendo, se fosse racionalidade, as pessoas não confiariam em mim assim. Eu digo, vá aqui, vá ali, vá lá. Elas largam o emprego. Elas largam. Se as pessoas não estiverem me observando com atenção. Todas as pessoas que estiveram comigo desde 1988, Bispo Sai, sua esposa e família, estivemos juntos no mesmo grupo. Se fôssemos tão instáveis, tão monstruoso e tão animalesco, será que tantas pessoas podem estar nos seguindo? Pense realmente nisso. Estou me dirigindo a um mal terrível? E é isso que está realmente causando desolação na Suíça. Por que deveríamos vir aqui? Não se sente feliz em vir aqui? O primeiro homem com quem comecei no mundo. Você não era a alegria da minha vida? É aqui que está o meu. Porque a graça de Deus na minha vida se tornou ramos. E este foi o primeiro em que tive tanta felicidade. Mas então esta é minha casa original. Comecei a me examinar pessoalmente. Eu quero mudar. Estou dizendo. Ele diz que a ação que traz desolação, que causa uma grande destruição e sofrimento, é a remoção do sacrifício. Ele está parando um grande sacrifício, um sacrifício de imensa importância e magnitude. Um grande mesmo, de proporções épicas. Andy, você simplesmente não consegue fazer isso. É algo impossível de ser realizado. E é isso que está estragando a IG. Não consigo me sacrificar um trem. Se eu usar para comer meu usarei dízimos para pagar a viagem. E é por isso que... Então decidi fechar todas aquelas igrejas. Simplesmente fechá-las, porque eles querem. Não conseguem sacrificar. Ninguém pode sacrificar novamente. Então a desolação se instala. Mas como cheguei aqui agora, depois de terminar, vou ter uma reunião. Qualquer igreja que esteja longe, ele não pode ir. Você pode fechá-lo. Tão desolada. Qual é a necessidade de isolamento? Você encontrou? Isso está no livro? Certo, por favor, leia. Vazio, completamente esquecido e totalmente rejeitado. Diga-me, Knowish, você está falando muito, muito rápido. Não, de jeito nenhum. Não estamos nos lembrando de todas as palavras que você está dizendo. Significa destituído, estéril, vazio. Estéril. Veja, a igreja vai se tornar estéril. As frutas que estávamos tendo, os galhos estavam todos fechando. Porque eu também não consigo sustentar isso por muito tempo, de verdade. Sim, então está chegando. Esvazio de mim cheio de igrejas. Quando o reverendo Adi veio da Nigéria, ele fez um comentário sobre. Ele disse que o que vocês estão fazendo nunca poderia acontecer na Nigéria. As pessoas sacrificam. Ele ficou surpreso. Nunca vi nada parecido antes. E a base fundamental deste ministério, que é o povo e as pessoas dedicadas que o sacrificam. Foi exatamente isso que foi tirado. E o que de fato isso significa para a desolação e o futuro? Em pé. Escurou. Rejeitado. Qual era a palavra? Rejeitado. Rejeitado. Vê? Abatido. Desolação é um sentimento de profunda tristeza e vazio. Se você se refere à desolação em um lugar, como estou lendo agora no dicionário, você quer dizer que ele está completamente vazio, desolado e assustador. Por exemplo,
porque foi completamente destruído por uma força violenta e implacável. Agora, contemplamos uma cena de desolação, ruína e completa devastação. Vazio e assustador. Mesmo quando cheguei hoje e desembarquei neste acampamento, não tive aquela sensação do que quer que tenha acabado de sentir. É tipo, o que é isso? Eu mesmo, me organizar. Vamos caminhar, lutar e seguir em frente. Não deveria ser assim, de forma alguma. Estou te dizendo, nós vamos mudar completamente isso. Uma certa esterilidade, você vê, um certo vazio profundo que está associado a você e a mim. Eu não vou lutar, meus queridos filhos. Eu te disse, meu pai... Um dia eu estava conversando com meu pai e meu pai disse... O que meu pai disse? Isso? Sim, eu pedi e disse, me dê isso. E ele não disse nada. E depois, mais tarde, eu perguntei de novo, disse, fala. E eu o forcei a responder. A resposta dele foi, você não é meu. E eu quero que você saiba que você tem de sobra, porque quando diariamente pequenos sacrifícios param, eu não posso tocar piano de graça. Eu tenho que cobrar. Eu não posso tocar, eu tenho que cobrar. Eu não posso chegar cedo e abrir, a menos que você tenha que me contratar, tem que pagar meu transporte para ir daqui até lá. Eu tenho que fazer isso. Tudo o que faço, os pneus do meu carro vindo para Lausanne todo dia estão se desgastando. O seguro do meu carro está ficando mais caro, a quilometragem está aumentando. Eu posso ter que pagar trem. Eu quero mais, eu preciso disso. Não posso, estou cansado. Tudo isso é ótimo. Eu rei. Leve-o embora. Você fica com a desolação. É isso que está acontecendo, TR. E o pastor Jimmy Pastor tem quase 60 anos. Você pode não saber, ele parece ainda mais jovem do que eu. Ele tem quase 60 anos. Sim. E ele tem feito esse trabalho não como uma pessoa de 30 e poucos anos ou em coisas que vão de cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo. E alguns, e todos vocês, jovens, é melhor prestarem atenção, porque estamos envelhecendo, então precisamos de pessoas mais jovens para serem pastores. Não é possível continuar a fazer isto indefinidamente, não é sustentável prosseguir com esta situação por um período ilimitado de tempo. Por favor, ouçam-me com atenção, não apenas com os ouvidos físicos, mas espiritualmente, com a vossa alma e compreensão mais profunda, quem de fato é a primeira e principal pessoa ou entidade que se opõe veementemente e é contra a prática do sacrifício, seja ele qual for a sua forma ou propósito. Quem é aquele que desde o início se manifesta contra tal ato? Sim. Então, você consegue imaginar isso? O que está acontecendo na Suíça? Você vê que o mesmo espírito do anticristo está lutando. Como ele está lutando? Ele está lutando. O próprio alicerce está sendo realmente e profundamente ameaçado. O que nos sustentou, o que nos apoiou de maneira fundamental para termos uma igreja em Oim, uma igreja em Ben, uma igreja em Lausanne e também uma igreja em Basileia. Uma igreja onde? Uma igreja em Zurique, em Sanardem e em tantos outros lugares. Era para todas essas congregações e locais de culto fecharem as suas portas. Porque, infelizmente, não há ninguém verdadeiramente pronto para pagar o preço diário do discipulado e do compromisso. Ok, muito bem, muito bem. A segunda pessoa que se posiciona firmemente contra o sacrifício, contra a dedicação e o compromisso, não é outro senão o infame Judas Iscariotes, como podemos ler na página 27. Alguém de fato deveria urgentemente abrir as portas e permitir que a verdade prevaleça. Está ficando quente. Então Maria pegou uma libra de unguento de nardo puro, muito caro, e ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés dele com seus cabelos. E a casa se encheu com o aroma do unguento. Então disse o discípulo Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria ser doutor. Por quê? Por quê? Por quê? Por que surpreso? Porque este unguento não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres então. Judas era totalmente contra tudo isso que havia sido feito. Você pode realmente perceber quem é a pessoa pela forma como ela reage diante de sacrifícios verdadeiramente preciosos que são feitos. Similar. E diante de presentes que são dados aos pastores. Por que ele deveria receber isso? Por que deveria? Por quê? Por que não? Por que não? Por quê? Por que não? Veja bem, quem foi que realmente se opôs ao sacrifício de Maria? Não, além de quem foi, então, Tomé.
Foi Pedro, por acaso, assim mesmo, de fato, porventura? Esses são dois personagens. Vimos o anticristo e agora estamos vendo Judas. Ambos são contra pessoas sacrificando coisas. E eu não consigo acreditar no que ouvi na minha igreja. Uma das minhas pequenas cristãs secretas de aprendizado na web. Quando ela estava vindo para servir e terminou a universidade, ela se formou com honras. Eu só quero trabalhar com um bispo. Ela trabalhou 6 ou 1 dos nossos pastores. Não é uma boa ideia. Não faça isso. Faça isso. Não faça isso. Veja bem, o que estou tentando dizer é que Judas era um pastor. Ele era avançado. Alguém. Isto é realmente um desperdício de uma universidade de primeira classe e prestigiada. Então missionários deveriam ir. Tomem muito cuidado. Eles aconselharão os pastores a não dizerem Satanás. Então você pode pensar que eu sou assim porque o sacrifício parece tolice. É isso que estou dizendo a vocês, irmãos e irmãs. Quando você tira o sacrifício, você traz consigo a terceira pessoa que é contra. Estou dando a vocês 3 pessoas que são contra tais e todos esses personagens. Acho que você não gosta de comer nenhum deles. A terceira pessoa não é outra pessoa senão Satanás. PA 28, todo o Messias, conforme registrado no livro de Mateus, capítulo 16, daquela época. Pois, a partir desse momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era absolutamente necessário que ele fosse para a cidade de Jerusalém e que lá ele padecesse muitos sofrimentos. Ei, sofre muitas coisas dos mais velhos. Você está comigo? Mateus 16, 21 e sumo sacerdote e ser morto. Vocês todos têm um livro? Quem não tem um livro? Compre um. Por que você não compra um? Não é possível. Ok. Então Pedro, tomando-o consigo, começou a repreendê-lo e disse-lhe, dizendo, trazei-o, pois são os vossos. A mesma coisa, exatamente isso. É exatamente isso que quero dizer. Jerry. Abra-o. Pegue. Prefiro que você tenha. Você consegue ler, não é? Ok, eu posso ler que a imprensa enquanto isso está. Como muitas pessoas estão acontecendo. Então vamos ler Mateus 16. Aqueles de vocês que não têm isso, dizem e sejam mortos e ressuscitados contra o terceiro. Então Pedro o levou. Pedro o levou. Agora, quem o levou? Uma pessoa boa ou uma pessoa má? Bom ou ruim? Bom. Pedro o pegou e descobriu que ele era pastor e começou a se repreender. Que isso esteja longe de ti, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas ele se voltou e disse a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, pois tu me serves de tropeço. Tu és para mim uma verdadeira pedra de tropeço, um obstáculo significativo. Amém. Pois tu não compreendes as coisas espirituais de Deus, mas sim apenas as coisas mundanas e limitadas dos homens. Amém, por favor, veja e reflita sobre isso. Esta é a forma mais elevada de discernimento que você jamais terá que fazer. Quando alguém próximo a você, alguém querido, fala e é Satanás quem está falando. Este não é o seu marido. Existem poucas pessoas neste mundo que podem ser seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu sócio, seu amigo muito próximo e que você tem certeza absoluta por muitos anos de que a pessoa realmente te ama. Quando essa pessoa fala, você sabe com toda a certeza que ela é Satanás. Para ele poder dizer de fato Satanás. Nunca reavaliei meu pai chamando-o de um verdadeiro e terrível Satanás. Satanás. Você vai gostar? Satanás por trás disso. O que Satanás estava tentando fazer? Livretos. Estes são livretos.
Ah, o livreto é um verdadeiro e grande sacrifício, cara. Peço sinceras desculpas por isso. Não. Sim, tudo está perfeitamente bem, tudo está em ordem e completamente satisfatório. De fato, está tudo muito bom e aceitável. Você compartilha, e assim pode obter muitas informações e recursos valiosos. Kyo. Certo. Agora, por favor, escute com muita atenção. Escute muito bem, por favor. Você está aí? A lista é muito, muito cuidadosa. Você. O que Satanás estava tentando fazer? Ele estava tentando fazer bruxaria? Ele estava tentando impedir que o temível San Satanás entrasse na igreja, especificamente na Suíça, e a única coisa que ele estava realmente tentando fazer era impedir o sacrifício de todos os presentes. E você deve identificar isso. Você está falando com 2 pastores através do passado. O que exatamente é isso? Por que você deveria fazer isso? Por que você deveria fazer isso? Por que você deveria fazer aquilo? Ele entrou na igreja e fala, e sua voz é ouvida. E é por isso que eu disse que sei disso. Eu sei disso. Ele só te usa. Você só se deixa usar. Eu ouvi alguém falar, ele só te usa. Seja exatamente isso e continue dizendo o que eu te recomendo às ondas do rádio, de forma clara e contínua. Você sabe disso? Ok, você me conhece, você conhece a Deus. Você conhece a Deus? Tenha cuidado. Tenha cuidado com o que você diz e com seus pensamentos. Jesus disse, eu vou sofrer, eu vou morrer. Não, você não vai sofrer tanto assim. Enquanto eu estiver aqui, essa bobagem não vai continuar. Enquanto eu estiver aqui, essa bobagem vai parar. Eu sou o reverendo fulano de tal. Eu sou o pastor fulano de tal. E estou te mostrando que esse cara está te usando, seu bobo. Eles eram bebê, você é? E eu estou aqui para te alertar? Mas é só isso. Portanto, não haverá mais igreja em Basílio. Não há mais igreja em Oi. Não há mais igreja aqui. Não há mais igreja aqui. Isolamento. É como um lugar que fica completamente vazio. Muito quieto, entende? Estéril, assustador, escuro, destituído e também solitário. Porque a presença do diabo veio andar no nosso meio e falou contra o ministério, falou contra o sacrifício, falou contra pregar sem receber, tocar instrumentos sem receber, cantar sem receber. E todas essas coisas maravilhosas que fazemos para o Senhor e que te fazem se sentir um tolo. Você está me ouvindo, entendendo o que estou dizendo? O quanto é real o que estou dizendo? Judas Iscariotes, Satanás e o Anticristo contra o sacrifício diário. Ok, meus queridos irmãos e irmãs, então, por favor, não brinquem com esse conceito tão importante e significativo. É algo tão fundamental. A base sobre a qual tudo o que estamos fazendo se sustenta é a base de tudo. Então, se você tira isso, o que nos resta? O jogo acabou, só podemos ser entregues onde você tem empregos, seja lá o que for. Então, agora mesmo vou pedir para vocês irem. Alguns de vocês sabem, me ouçam com atenção. A Bíblia diz que obedeçam ao seu pai, pois isso é o certo e muito importante. Mesmo que seu pai seja um tolo e você obedeça sempre, você será verdadeiramente abençoado, mesmo assim. Porque Deus tem uma certa bênção até mesmo sobre a tolice do seu pai. Então, mesmo quando ele fala tolices, é o certo a se fazer. O que ele está dizendo? Eu te digo que às vezes você não sabe o que fazer. Não sei qual é a coisa certa a fazer. Obedeça a seu pai, pois isso é justo. Isso é a coisa certa. Pense nisso. Quantos anos tem seu filho? 5. O que é certo para seu filho neste mundo? O que é certo para seu filho? O que você diz? O que é certo? Nenhuma aviação está correta. O que o amigo dele disse na escola, o que ele viu na televisão, isso está certo. O que ele viu no celular, o que ele viu jogando, qual deles está certo? O que está sendo dito, isso é o certo. O que é certo
É como se na sua estupidez, o que é certo para você fosse o que importa. Sua completa loucura ainda é considerada o certo. Essa não é a vez Isso mesmo, sim. Isso está certo. É isso que está certo. E essa é a minha posição. Todos vocês fiquem na minha posição. Um dia eu disse, pai, vocês serão pais. Sejam má. Sejam pais. Vejam tudo o que estou dizendo. Certo, então vamos sacrificar de novo. Podemos ir para a Alemanha? Você para de comer a França, você come os euros, sim, agora. Em vez de França, você come euro. Eu olho para as pessoas que trabalham unidas quando falo, nem sequer me dou ao trabalho de pedir para vocês fazerem algumas manobras. Mas há tantas nações unidas e lugares diferentes que você... Eu me lembro quando você vê. E é isso. Quando você faz mais e prospera na obediência, as pessoas acham que você foi lá por minha causa. Mas todas as pessoas que disseram que foram tão abençoadas... Um missionário que costumava trabalhar na Inglaterra era um empresário. Eu o enviei para um país africano recentemente e ele me disse que vale mais. Ele era rico. Então me disse, eu sou mais grandioso do que quando estava no Reino Unido. Estou falando de um empresário, uma pessoa rica. Eu sabia que ele era grandioso por causa do que ele costumava me dar. Você sabe. É assim que você pode saber quando alguém tem. Porque quem não tem nada para dar, vem aqui dizendo coisas do tipo: olha, eu sou mais SW do que a maioria de vocês. E Paulo, na sua Bíblia, disse: ouvi um relato de que os cretenses, de grande, ele enviou títulos a Cristo. Ele disse que os cretenses são lentos, corpulentos, são assim, são preguiçosos e são assado. Então, em grupos de pessoas, você tem certos espíritos. Uma pessoa do SW abre seu próprio PA e lhe dá 5 francos em dinheiro vivo. Essa coisa se infiltra na igreja. O que eu estava exatamente te dizendo? Eu estava te dizendo que o grande e poderoso Deus me disse, de forma muito específica, para ir para a Alemanha. E isso aconteceu no caminho para cá, antes mesmo de chegarmos a este local. Dedar. Essa é a próxima coisa que Deus quer fazer. Gentilmente, eu sei que é um lugar difícil. É isso que Deus quer fazer. Você tem que ir lá e eu quero apenas obedecer. Sim, eu quero deixar as pessoas irem e encontrarem empregos lá, mudando-se para a cidade. Eu acredito em Jur por toda a Alemanha. Eu disse ao pastor Hard, traga seu povo do Reino Unido, deixe-os vir, quero pessoas da Suíça. Precisamos ter exemplos. E eu quero que esses jovens, deixa eu te dizer, sejam os próximos pastores nessa igreja. Você consegue ver isso? Meus últimos 2 dias atrás eu estava muito triste. Eu estava falando com um pastor. Ele estava falando sobre vocês, jovens, que estão surgindo. Precisamos do velho pai Gu, o jovem. Então ficamos muito tristes. Eu não disse nada importante. Fiquei muito triste. Hoje estou sendo categorizado como velho quando você olha para meu rosto. Saman, você está realmente ouvindo com atenção? No próximo e emocionante capítulo, intitulado Sacrifício na Alemanha, diga ao seu amigo mais próximo que o homem em questão não está forjando um objeto genuíno, mas sim algo de grande importância e valor.
Agora, capítulo 4. Este é um entendimento único de que é um poderoso fundamento da igreja. Agora, o próximo sacrifício substituto. Isto é o que o anticristo Daniel 11:31 braço ficará em seu pé, e eles contaminarão um santuário e tirarão o sacrifício diário. E eles, de fato, realmente estabelecerão a abominação desoladora. Tudo bem. O que eles realmente fizeram foi colocar um porco. Você entendeu? Um porco em cima do que quer que seja. De 10 até a página 34, por favor. Pessoas que não sacrificam a Deus, elas sacrificam a alguma outra coisa. Todo mundo vai sacrificar para alguma coisa. Estou lendo, mas a grande questão é: o que exatamente será sacrificado e para quem de fato esse sacrifício será feito? Todos nós na Suíça realmente sacrificamos. Não é verdade? Não tivemos que sacrificar para estar aqui? Sim. Sua vida pessoal você está indo trabalhar o tempo todo, certo? Até mesmo você não pagou o preço para estar aqui? Você trabalha realmente duro, não é? Então essa tem sido a luta de Deus com o seu povo. Seu povo sempre encontra outra coisa para sacrificar e encontra outra coisa pela qual sacrificar, exceto ele. Então o povo de Israel sacrificava para ídolos até hoje, mas não para Deus. E hoje isso está acontecendo de novo. O povo de Deus, em vez de sacrificar sua vida por Deus e para Deus, encontrou outras coisas. Fazemos o nosso sacrifício por você. Por quê? Pelo nosso grande e significativo sacrifício pelas Nações Unidas. Eu sacrifico o negro. Eu sacrifico. Eu sacrifico por você, por todos nós, por um futuro melhor. McDonald's sacrificou por você. Sempre encontramos nós, sempre um alto preço e pagaremos o preço. Às vezes ele ou ela fica até tarde, não é? São reuniões, não é? Às vezes há algo importante fora do horário. Você tem que chegar cedo. Nós, como a Suíça antes. Uma vez eu vim aqui, fui trabalhar e em dezembro eu estava tão quebrado. A parte mais difícil e desafiadora é quando você realmente tem que acordar muito cedo durante os meses frios de inverno. Não há absolutamente nenhuma vida, nenhuma energia e tudo parece desolador. Você tem que acreditar que é dia só de olhar. É assim que você sabe que é dinheiro. Você tem que olhar para a água e entender que são 6 horas da manhã. E você não pode se dar ao luxo de se atrasar. Se você, por acaso, se atrasar, quer dizer, você realmente não pode se atrasar aqui. Alguns de vocês são, de fato, as pessoas mais atrasadas do mundo. E isso fez com que vocês olhassem para toda essa situação. Você sacrificou tanto, mas tanto mesmo. Acorde bem cedo de manhã. Nós realmente fazemos isso pegando um ônibus para o trabalho, pegando este trem, tudo isso por apenas alguns francos. Agora Deus disse: venha, meu filho querido. Quero enviá-lo para Cago. Eu consigo acordar para quem eu posso fazer isso por 20 anos, mas para você. Para você, Senhor, eu realmente deveria fazer isso por você. Você não é absolutamente digno de mim. Eu posso orar por você, posso orar por alguns francos suíços, mas para você, Senhor, você ainda não está completamente pronto neste momento. Eu conheço o branco da minha vida. Eu posso dar os melhores anos da minha vida para Doble. Mas, Senhor, eu não posso fazer isso por você. Você é apenas alguém a quem queremos recorrer no céu. Não fique quieto vivendo no céu. Senhor, apenas relaxe aí um pouco, por favor, agora, por um momento. Tente não mudar muitas coisas. Gostamos de você, Senhor, no domingo de manhã. Gostamos de você domingo. Fique quieto domingo, mas nós descemos domingo. Uma oferenda. Você também está falando? Sim. Veja agora que você está completamente preparado para fazer todos os sacrifícios necessários.
e até mesmo os mais difíceis, para conseguir ficar e permanecer em Genebra, garantindo sua estadia. Pessoas que em Genebra enviaram para Angola. Eu sei que alguém estava trabalhando em... É quem ou para onde as refugiadas Zanga Ladies são enviadas para Angola, para diversos e variados lugares, não é? Elas podem ficar por vezes 1 ano, ou até mesmo 2 anos completos. Elas deixam seus respectivos maridos aqui e então partem, indo embora para um novo destino. Marido com filhos. Vive aqui em Angola. Zonas de guerra. Agora eu venho e digo Ruanda. Então você diz. Você, quando a ONU estava muito e completamente pronta para ir, eu tenho um dos meus latifundiários, ele foi enviado para lá, NEP, ele foi trabalhar nas Nações Unidas, trabalhar em Nova York, ele estava trabalhando lá por alguns anos, e então eles disseram, meu irmão, é hora de você realmente ir, Somekri. Então ele estava lá, e eles disseram, agora é a hora de ir para o Afeganistão, neste exato momento. Em um dia específico, um membro bastante dedicado e ativo da congregação da igreja localizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, teve a oportunidade de encontrar-se pessoalmente com o reverendo pastor daquela mesma igreja em Nova Jersey. Este encontro ocorreu em um contexto que permitiu uma conversa mais aprofundada sobre assuntos relevantes para a comunidade e para a fé de ambos, fortalecendo os laços entre a liderança e os fiéis. Você sabe, ele estava ligando de Bagdá, a capital do Iraque, durante o período mais intenso e perigoso da guerra, um tempo de grande conflito e incerteza. Um homem ganês que havia viajado para aquela região distante com o objetivo de juntar dinheiro e melhorar sua vida e a de sua família, estava fazendo essa ligação. E ele disse, com uma voz cheia de emoção e gratidão, por causa de você, por causa da sua influência e do seu apoio, eu estou te enviando para Ra, um lugar de grande importância e significado, onde o V, que representa a vitória ou talvez um evento crucial, acabou, terminou, chegou ao seu fim. E eu estou te enviando, então é exatamente isso é o que Antíoco, uma figura histórica de grande relevância, fez, realizando ações que tiveram um impacto profundo e duradouro. Ele interrompeu o sacrifício a Deus e o substituiu por um porco, a maior ofensa para Israel. Quando vamos a Israel, não pode pedir costeletas de porco lá. Em Israel, perguntei, tem carne de porco? Eu gosto. Eu não como carne bovina. Não como nada disso. Eu só gosto de carne de porco. Eu disse, posso comer o que tinha lá? Foi aí que eu realmente entendi a história do filho pródigo. E quando a Bíblia disse que ele foi cuidar dos porcos, significava que ele estava na pior condição possível. Não é que ele estava comendo os porcos, ele estava, na verdade, apenas alimentando-os. Eu estava em uma condição distante. Amém. Então eles pegaram um porco e, em vez de sacrificar algo sagrado a Deus, ele trocou e sacrificou outra coisa. Então, em vez de sacrificar sua vida para vir sacrificar, um dia eu estava assistindo e vi uma mulher com um curativo preto no olho. Você sabe quem ela era? E jornalista lá no alto do Iraque, uma delas, e ela ainda está indo, uma mulher incrivelmente linda com um olho com aquele negócio preto e a corda. Esses são os preços exorbitantes que as pessoas pagam. E você senta aqui, você paga tudo isso, absolutamente tudo isso. Quando se trata de trabalhar para Deus, quando se trata de simplesmente vir por um carro. Quando se trata de fazer um arranjo para seus filhos, nem me fale dessas crianças ou sequer mencione isso. É uma vergonha tão grande você sequer dizer isso. Eu vou vir e colocar comida na mesa. Isso sim é que temos que sacrificar de verdade. O arroz custa tanto vindo de Mero, o tomate custa isso. Eu tenho que trabalhar à noite para conseguir isso. O frango foi trazido daqui. Temos que cozinhar tudo isso no vapor. E temos tudo o que você trouxe, com tantos até a comida que não gostamos da comida de novo. Você não comerá muito antes de vir sentar aqui. Não venha com seus filhos.
E quando tivermos 4 filhos? 4! Tenho 4 filhos. Muito espiritual. Não me fale dessas crianças. Não fale sobre o que você está dizendo. Você sabe quando começamos a criar filhos. Você sabe criar filhos. Você realmente acha que eu não deveria absolutamente dizer isso? Eu digo que eu vim aqui pessoalmente para resolver esta situação importante. Eu tenho tantas coisas. Não gosto quando temos que dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, quando aquilo aconteceu. Tem algo errado. Sinto falta da minha escola. Conhece a escola que eu frequentei? Você sabe a escola que eu fui? Você sabe como eu sofri? Uma escola onde eles acham que quanto mais você sofre, melhor está indo. E por 70 anos, médicos dissecando cadáveres, seguindo moscas, tudo isso pode ser feito. Pode ser feito. Fazendo isso. Trabalhando à noite, fazendo partos, indo para emergências no mundo todo com tudo isso. Combinando isso com ser pastor e começar a igreja que vocês desfrutam hoje. Sendo ameaçado. Me dizendo que eu não passaria nas minhas provas por causa da igreja, que eu não poderia dirigir meu carro até o campus do hospital, dizendo que eu não iria passar. Eu era um médico. Eu estava em pé do lado de fora da porta e ele estava falando sobre mim. Ele disse que aquele cara ali não vai passar nas provas. Eu sempre menciono o nome dele e realmente não deveria mencioná-lo, mas de fato, eu escrevi o nome dele na minha Bíblia Sagrada. Eu o escrevi cuidadosamente ao lado do Salmo 18. Uma vez, eu perguntei por que você disse isso, mas infelizmente eles não me responderam de forma alguma. E quando fui fazer a prova por causa da igreja, eu o vi e fui até ele. Passei em todas as áreas, exceto onde ele estava. E ele me reprovou em tudo relacionado à medicina. E quando foram para a entrevista, disseram, ele é excelente, mas por quê? Então, o que aconteceu? O que você disse? Não, eu estava entre os 5 melhores de toda a faculdade de medicina. Entre os 5 melhores. Eles, de fato, me chamaram de volta para ir, sem a necessidade de ir ao distrito para onde eu originalmente tinha ido. Sim, eles realmente queriam acabar comigo. Você sabe perfeitamente o que eu fiz antes de me tornar o que sou atualmente. E tudo isso, eu comecei esse mesmo caminho, o que eu já havia feito anteriormente. E vocês dois, quando vierem aqui, não quero ouvir falar dos filhos do seu trabalho. Do seu trabalho, que você é presidente de uma reunião. Você pode ser o responsável pela reunião. Eu não me importo, não ligo. Eu não quero saber sobre isso. Ele verdadeiramente veio de lá. Ele veio mesmo de Hamburgo. Nós não pagamos nada para ele vir. Nós não fizemos todo o movimento. Eles ouviram que eu estou vindo aqui. Você dirigiu. Eles dirigiram até aqui. Você dirigiu desde Barcelona. Você voou, Ier. Eles não estão pagando para eles virem ou nada assim. Eles simplesmente vêm, passam muitas e longas horas viajando, mas estão tão incrivelmente e verdadeiramente animados, e você tem que vir com a explicação completa e detalhada para os seus filhos. Seu, assim mesmo, indeed. Não pense de forma alguma que eu realmente quero comer a sua comida. Quando você coloca a sua comida deliciosa na minha frente e me explica detalhadamente que esse CR é de fato um presente de Deus e que normalmente conseguimos para mim por R$14, mas que agora temos que comprar por R$8, ninguém, absolutamente ninguém vai comprar, temos que comprar este frango também, sem falta. Agora você voltou para casa. Migração Imigrantes, página. O que você é? Hey there. Sacrifício dos Imigrantes 37. Um dia conheci um certo cara em Amsterdã e perguntei a ele se ele viria à igreja amanhã. Ele disse não. Eu perguntei, por que não? Disse, estou ocupado, cansado, quero descansar. Ei, perguntei. Estávamos conversando. Ele me contou como chegou a Amsterdã.
Ele disse, de Capirai Hamur. Ele disse sim. Ele disse que foi de navio, veio de navio e estava vindo. E o capitão do navio o pegou e o trouxe de volta ou os mandou de volta para o seu lugar de origem. Ele disse que na terceira vez, o capitão, um homem muito astuto, o pegou novamente. Eu não sei se foi no motor. Ele estava no compartimento do motor, veja bem, em vez de estar em uma cabine confortável do navio, e foi exatamente lá que o encontraram. E então ele disse que o jogaram brutalmente na água fria, bem no meio do vasto mar aberto, cheio de tubarões perigosos e tudo mais. E ele enfatizou que foi do meio do mar, do imenso oceano. Ele nadou com grande esforço, avistou a terra firme e continuou a nadar incansavelmente. E a bagunça não é do território dele, sabe? Ele nadou do oceano vasto, através da correnteza forte, havia muitos tubarões, tudo isso. Ele chegou à terra e quando chegou, viu pessoas e perguntou, onde é isso? É a Libéria. Este é meu, sim. Sim. Então ele voltou caminhando da Libéria para Gana. E essa é uma pessoa que não consegue ir à igreja. No domingo de manhã, ele fez isso pela primeira vez. Ele entrou novamente no motor e dessa vez, sua experiência fez com que não conseguissem pegá-lo. Quando o navio finalmente chegou em Amsterdã, ele disse, eu simplesmente saí e fui embora. Ele conseguiu uma garota e Mured, infelizmente, tomou completamente o seu passado. Agora eu realmente sei o preço que ele verdadeiramente pagou. Mas ele, lamentavelmente, não consegue levantar o traseiro de forma alguma, absolutamente. Ele não consegue levantar o bumbum dele, essa é a palavra muito mais certa. Olhe para o capítulo de C.A. Capítulo 10, versículo 20. O que diz exatamente? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios. Eles também estão sacrificando. Mas o que eles estão sacrificando, de fato? Para eles, estão sacrificando novamente pelo reino da sua própria saúde, sua inabalável e forte vontade de avançar e seguir em frente. Amém. Banqueiros e contadores, pilotos que viajam o tempo todo. Você nunca realmente sabe o que está de fato embaixo do avião. O avião da Pan Am que foi bombardeado, um Pan Am caiu na água vindo de Nova York. Ele caiu sobre Long Island e foi parar na água. Eles encontraram o piloto. O piloto estava na sua cadeira. Ele ficou sentado lá na cadeira, afundado na água porque não sabia o que havia no avião. E eles fazem isso todos os dias. Não há nada. Mas quando dizemos faça isso por Deus e pela guerra do tênis. Amém. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Irmãos 41. O sacrifício dos mortos é um sacrifício para os funerais. Amém. Agora, finalmente, vamos terminar com isso por hoje à noite, por esta noite, e assim concluímos por agora e encerramos. João, capítulo 1223, página 43. Sacrifique a chave mestra da fecundidade. Amém. Jesus, respondendo, disse-lhes com grande solenidade, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só e permanece sem fruto. Mas se morrer, dá muito fruto, um fruto abundante e duradouro. Amém. Ei, agora, quando você ouve muitas mensagens e ensinamentos profundos, chega um momento crucial em que você se torna uma semente fértil, pronta para germinar e crescer. Uma semente é simplesmente o potencial. Você me ouviu? Quando você ouve muitas mensagens repetidas vezes, isso se condensa em seu coração e você se torna uma semente.
e sementes se formam dentro de você. Agora, todas essas mensagens condensadas e repetidas da palavra de Deus em você. É que uma semente não pode ser útil para o mundo, exceto a semente que está em você. E na verdade você é. A semente cai na terra e morre, testemunha. E passa por algum tipo de decomposição. Assim, Jesus Cristo foi uma grande e verdadeiramente semente para este mundo. Mas ele teve que ir para o mundo, para a terra, e de fato morreu. Não importa o quão grande você realmente seja e não importa o que você finalmente faça, você precisa verdadeiramente chegar ao ponto de morrer para Deus. Então todos vocês devem estar no lugar onde podem morrer. Caso contrário, há algo que está faltando. Você. Você está me ouvindo? É maravilhoso. Você é um bom pastor, eu te ouço. Mas há algo que você gosta e que você... É sobre isso que estou lendo. Porque quando eu digo para você, vem agora, talvez nós tenhamos... Você pode de fato me ver em uma reunião bastante longa, na qual eu inevitavelmente vou acabar dormindo profundamente. Eu quero. Não haverá nenhuma reunião. Não dê absolutamente nenhuma oposição a isso, de forma alguma. Eu estou dizendo algo de extrema importância, não é mesmo? É incrivelmente fácil falar todos esses versículos sagrados e simplesmente ir até eles sem realmente internalizar o seu significado profundo. Deus diz claramente: agora é exatamente isso que você vê manifestado em mim. Eu não confio em absolutamente ninguém, a menos que essa pessoa demonstre suas palavras através de ações concretas e visíveis. E o que eu quero dizer se eu digo venha, venha, venha? Quando eu vejo você se movendo, então eu sei que está bom. Geral, sim. Então eu acredito firmemente. É por esta razão específica que este momento tão importante eu estou esperando ansiosamente acontecer. Então venha, é a hora de morrer. O momento exato em que você vier e disser: Bispo, aqui estou eu, completamente com você, pronto para tudo. Então ele disse: eu quero trabalhar arduamente para isso. Venha para Gana, por favor, sem hesitar. Eu estou em Gana. Venha se apresentar. Eu vou te dar... Nós? Você nunca vai descansar até morrer. Trabalho. Eu vou te dar todo o trabalho. Você não vai terminar de trabalhar antes de morrer. Eu te digo, todas as pessoas que trabalham comigo... O problema principal é que elas simplesmente não fazem a verdadeira obra de Deus. Ninguém realmente sabe como é até começar a fazer de fato. Então você vê que eu realmente fui com algumas pessoas para a bela África do Sul recentemente e quando finalmente voltei tive uma impressão muito diferente e uma experiência profunda e marcante quando você viaja e retorna de uma longa jornada. Porque eles não sentaram desde o momento em que chegamos na África do Sul até voltarmos para o avião. Porque quando chegamos, como aqui, veja, eu vim do aeroporto ontem à noite no mesmo horário na África do Sul, aqui. Saí de lá por volta das 4, 5 horas e voei e cheguei aqui. Não conheço nada parecido com pessoas que voam e voltam, têm que dormir, descansar amanhã e depois trabalhar. Se eu fizer isso, não sei quando voltarei para casa. Então, quando cheguei, fiquei de pé. Sim, e ficarei de pé aqui até terminar e sair completamente e totalmente daqui. Então, por favor, espere, atravesse a rua, confira a cidade de LA e venha pegar os 12. Você entendeu? E eles ficaram surpresos. Nós vamos às compras. Não há nada para fazer compras. Quando eu vou às compras? Ainda bem que estou aqui neste exato momento. Daqui, sem demora, vou direto para o aeroporto internacional. Qual é a loja que preciso encontrar? Negro Orugue, por favor, me diga. Em qual loja eu vou? Compras de Lazana. Onde? Em que ponto eu irei? Você não pensou nisso? Você não pode. Então, quando lhe perguntam, você tem um pressentimento? Oh, sim.
Agora aqui é pequeno. Porque eu disse para você vir. Você diz que quer trabalhar para Deus, venha. Quero dizer, você vem e te dou trabalho para que todos nós trabalhemos para Deus. Você diz que quer fazer algo para Deus? Venha, vou te enviar para algum lugar. Eu vou cerveja. Então você vai. Mas por enquanto estou apenas te enviando para a Alemanha. Só estou dizendo que não estou te mandando para longe. E não estou te enviando tempo integral, pago à igreja. Basta ir e levantá-lo. Então, em outras palavras, mude-se por causa de Deus. Por que você não tenta fazer algo por Deus, senhor? Homem rígido. Pergunte ao homem rígido sentado. Senhor, Homem rígido. sou um homem rígido. Como você tenta fazer algo para quê? Quem fala francês? Ficar de pé para falar francês? Ficar de pé. Dois. Por que não ter de fato dois deles? Vocês são 6 jovens, muito talentosos e cheios de energia. Você não é casado. Tenha uma esposa. E você é uma esposa. E você tem uma esposa e é livre. E então, quem exatamente é você, por favor? Meu nome é Peter. Parece que você tem uma esposa dupla em algum lugar, não é mesmo? Isso é bastante incomum e intrigante. Algo que realmente me deixa curioso. Você tem uma esposa muito amada. Amada em algum lugar, sim, eu sei disso. Quando vou me casar com ela? You know. Você vai comprar essa linda e muito charmosa garota. Eu posso conseguir isso legal. Hello there, Ben. Eu realmente não falo o francês bonito, fluentemente. Niger River, a significant geographical feature. Rudy, oh. E ele? Eu falei francês também. Para seu casamento? Você se casa. Por que ela... Relatório. Veja essa querida areia. O nome dele é Tique de Aperto.
Um dispositivo de fixação muito útil e prático. Você se sacrifica. Sim, você coloca as pastas. Você realmente prega todas as coisas que você mesmo faz. Similar. Siga a palavra mesmo. Crente. Ele está surpreso. Você não sabe. Você vê o pastor Richard, agora ele é bispo eleito. Ele estava em G. Ele não era nada. Apenas no escritório. Eu disse, você gosta de ir. Por que não ir ver o que você pode fazer e olhar o que ele fez? Minha querida esposa, minha esposa realmente foi para. Minha esposa foi para a filha. Você conseguiu em Les ontem. Havia muitas e mais de 1000 mulheres presentes lá. A cidade inteira estava colorida de amarelo e preto. Todos estavam assistindo. Mais de 1000 pessoas. Você pode realmente conseguir isso. É verdade o que estou dizendo? Não, não é verdade de forma alguma. Todo mundo estava assistindo atentamente, incluindo os policiais presentes, e todos estavam usando seus equipamentos. Algo grande e significativo vai acontecer em breve. Você não consegue identificar isso. Você não consegue ver o nosso reverendo apenas que é uma grande pessoa. Então eu não sei qual de vocês é um grande cara. Escolha um. Eu realmente quero muito o cara, por favor, agora mesmo. Estamos aguardando neste momento, e a pessoa cujo nome estamos esperando é Ku, que em breve estará conosco. Seu nome é Samvo, e T6 se entregam completamente e sem qualquer resistência, e não brigam de forma alguma, não se enchem de demônios ou de qualquer tipo de malícia, e simplesmente foram, exatamente como pessoas mancas fazem, sem oferecer qualquer oposição. Você consegue realmente imaginar o que estava acontecendo e se desenrolando nos próximos 5, 10 anos, considerando essa atitude passiva? É por isso que te dei o exemplo que disse que enviei o pastor. Você pode perguntar ao pastor Richard. Ele era chamado de Irmão Mighty. Sim, tem alguns aí. Por que eu disse alguma coisa por acaso ou algo do tipo? Não, estou falando sério. Macbeth disse isso. Não foi. Ele disse que não há nenhuma construção de arte que possa ser verdadeiramente vista quando você é mais jovem. Se você tem um filho, você tem um filho. Você tem um filho, você tem um filho.
Vê esse cara? Ele tem 3 anos de idade. 2,5. 2. E outro está chegando, um novo e importante evento. Ele não pode, eu diria, suportar todo o peso da situação atual neste momento. Um peso não é o mesmo, mas te deixa pesado. Assim que você tem um filho, tudo é... Às vezes eu realmente queria que meus filhos fossem muito mais velhos, porque são somente os meus filhos que me fazem pensar em casa, que eu tenho que voltar para casa. É como se você tivesse que cuidar, você pensa neles. Eles olham para você. Eles não sabem de nada. A vida deles depende de você. Eles já terminaram? Similar. Meus filhos e minha irmã vêm. Ela perguntou a 3 crianças. Quando ela disse, é o suficiente? Eu quero. Você está falando sério? Você é sério o suficiente. Quantos você tem? 3. Você é mais. A empresa é, sim. Deixa eu te contar. Não tem brincadeira. Aqui. Sim. Pessoas. Sente-se nele. E você? É porque eu te amo que estou enviando. Pessoas às vezes. Eu não gosto deles. É por isso. Porque você nunca se tornará o que pode se tornar. Você senta entre nós o tempo todo, mas nunca se torna quem você é. São. Em todas as situações, Maria sempre fez o melhor e se dedicou completamente por você. Você realmente conhece Maria? A profundidade de sua dedicação e o impacto positivo que ela teve em sua vida? Maria tem cerca de 60 anos. Uau! Como seria em torno de uns $25 aproximadamente? Meu pai me disse para quando eu tiver meus 25 anos de idade, me dizer como se escreve o primeiro número 25. Então você Pode fazer isso. Você consegue. Eu acredito que sim. Será difícil, nós sabemos disso. E o caminho que teremos que percorrer será árduo e cheio de obstáculos. Só Deus sabe como vamos conseguir chegar lá, como superaremos cada desafio. Nós sabemos, com convicção, que será uma jornada repleta de provações. Será um percurso que exigirá de nós resiliência e determinação. Nós sabemos, e o caminho pode ser difícil, mas juntos, com união e esforço coletivo, talvez possamos encontrar a força necessária. Só Deus sabe como vamos juntos, como nossa união nos guiará através das adversidades, como cada passo em conjunto nos aproximará do nosso objetivo. Nós sabemos que vamos, que temos a capacidade e a vontade de seguir em frente, apesar das incertezas e dificuldades. Nós estamos indo, avançando com fé e esperança, mesmo que o futuro seja incerto e o trajeto desconhecido. Só Deus sabe para onde estamos indo, qual será o nosso destino final e quais serão as surpresas que o caminho nos reserva. Nós sabemos que será difícil, uma batalha constante, mas estamos preparados para enfrentá-la. Nós vamos com coragem e perseverança, superando cada obstáculo que surgir. E o caminho será longo, sinuoso e desafiador, exigindo de nós dedicação e sacrifício. E as pessoas sabem, elas estão cientes da magnitude do desafio que temos pela frente, da complexidade da situação. Nós sabemos que será difícil,
uma empreitada monumental que testará nossos limites. Será difícil, sim, muito difícil, e o caminho será uma verdadeira prova de fogo para todos nós. Mas no final, saberemos que cada esforço valeu a pena, que cada dificuldade superada nos tornou mais fortes e mais sábios. Mas toda a minha vida tem sido uma jornada verdadeiramente encorajadora. Um dia, eu fui a América Turch e IED, e lá estava um pastor que disse algo que eu nunca, em toda a minha existência, tinha ouvido ninguém dizer sobre mim antes, mas eu, na verdade, não dei a devida importância a essas palavras, porque às vezes você nem sabe qual é o seu verdadeiro chamado na vida. Ele disse algo muito significativo para alguém. Ele disse que a pessoa que me convidou tinha uma foto. Ele disse, e seu chamado é desafiar as pessoas a trabalhar para Deus. Sim, é tudo o que eu faço. Eu estou sempre ativamente encorajando e desafiando as pessoas. Algumas pessoas, ao ouvirem isso, ficam bastante surpresas e chegam a dizer que nunca ouviram ninguém me descrever dessa forma. Você pode, por exemplo, perguntar ao Richard sobre isso. Quando ele veio para Londres, eu o convidei e disse, venha. E de fato ele veio aceitando o convite. A amada dele era como a Sabine. Ela estava simplesmente lá. Não era casada, não, nada disso não. E eu disse, venha, você não tem onde ficar, então vai ter que ficar com ela. Então venha, vamos casar. Nós vamos casar vocês. Agora, por favor, vá até o FS, que é o Family Services, e separe os itens necessários. Recentemente nós fomos lá, especificamente em Northlow, e lá está localizada a espaçosa e confortável sala de estar. Nós cuidadosamente arrumamos e posicionamos a cadeira da sala de estar exatamente aqui, neste local. Septi convidou 5 pessoas para o evento. Éramos 6. 6. A noiva, o quarto. Depois 3. Reze para que eles assinem. Reze primeiro pelos votos. Para que ele pudesse estar lá. Para que ele pudesse estar lá. E estou te dizendo que hoje tivemos uma filha de armas. Um evento significativo que você pode fazer, não em Londres, mas em um local que não está longe o suficiente, exigindo mais de 6 horas para ser alcançado. Lá, reuniram-se mais de 1000 mulheres, representando uma diversidade incrível de cores, tanto amarelas quanto pretas. E eu estava lá, com minha esposa, testemunhando este momento importante. Minha esposa, ou melhor, o meu compromisso e o meu casamento com você é o que me inspira. E voltamos depois de 1 ano. O pastor Richard tinha engordado. Quantas pessoas exatamente estavam presentes lá? Não eram pessoas comuns. Eram cerca de 8 ou 9 indivíduos de diferentes idades, aproximadamente, no local. Então nós o repreendemos depois que ele estava trabalhando em uma fábrica, carregando caixas aqui em cima, fazendo o trabalho da igreja. Foi isso que ele fez. E nós o repreendemos. Após um longo período de anos de associação, você decidiu interromper essa conexão. Essa escolha marca o fim de uma era de envolvimento mútuo, refletindo uma mudança significativa em sua trajetória pessoal ou profissional. E pode ter sido o resultado de uma profunda reflexão sobre o passado e o futuro de suas relações. Mas você nunca realmente sabe no que alguém pode se tornar de verdade. Então vocês podem pensar que eu estou fazendo. Apoio de 25 anos.
Eles parecem iguais, mas não são iguais. Este tem 15 anos a mais. 15 anos mais novo. Ele ainda pode aprender mais. Ela não pode dobrar uma árvore velha. Um cachorro velho não pode facilmente ensinar a um cachorro velho algo realmente novo. Esses são rapazes jovens. Se eles verdadeiramente amam a Deus, vocês amam a Deus. Você ama a Deus. Claro que você verdadeiramente ama muito a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, pois Ele é o Criador de tudo e a fonte de todo o amor e bondade. Foi um A. Foi uma... Você me ama. Ninguém me ligou. Ninguém disse que eu amo meninos. Quando conheci P, soube que ele também amava meninos. Ele só queria fazer qualquer coisa. E através de tudo isso, Deus vai te conduzir passo a passo. Eu tenho a sorte de que alguns de nós estavam por perto para contar esta história anos atrás, para realmente fazer isso acontecer. Esse povo da Alemanha, ainda estamos esperando para ver a invasão de Ajim, a tão esperada invasão. Quem são essas pessoas que falam alemão? À direita. Com a direita! Você não está aprendendo alemão? Tem certeza? Tem certeza? Jé, para que você possa realmente aproveitar a sua experiência e se integrar bem, você precisa aprender o idioma alemão antes de ir para a Alemanha. Ó, general, eles definitivamente não virão quando você se comunicar em uma língua que você já domina e fala fluentemente. General, é crucial que você compreenda esta situação. De qual você é? Eu definitivamente cresci na Suíça. Onde você cresceu? Níger. Gay e anos. Localizada na deslumbrante Suíça, um país alpino. Sabe, geralmente deveria ser de 6 a 3 anos. Você fala alemão? Você pode pregar em alemão? Você sabe pregar? Você? Quantos anos você tem? Estarei entre 10 pessoas. E minha irmã aqui. Você fala alemão? Suíço-alemão? Vocês são suíços? Uau! De qual igreja você é? A igreja de Nikud. Oh, ok. Uau! Sim, pode ser feito. É totalmente possível e pode ser realizado sem problemas. Amém, de fato. As mãos poderosas da irmã Mike. Base poderosa. Base poderosa. Nicopol, quantos anos você tem agora, neste exato momento? 42. Você está ficando realmente muito, muito mais jovem, de fato. É muito poderoso, Pai. Muito obrigado, meu Pai Celestial, por este povo maravilhoso e abençoado que está aqui conosco neste momento tão especial. Eu oro fervorosamente por cada um deles, para que tudo o que foi falado e prometido seja possível e se torne uma realidade completa em suas vidas, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Tudo bem, Citão? Está perfeitamente claro e compreendido, ok? Ok, tudo absolutamente certo e em ordem. Vamos terminar esta sessão aqui agora e nos preparar para começar novamente às 6 horas da manhã, bem cedo, para aproveitar o dia. Então já concluímos com sucesso um dos fundamentos essenciais e ainda nos restam mais 6 importantes fundamentos para abordar. Quais são exatamente esses 6 ou talvez 7 fundamentos cruciais que precisamos explorar e entender profundamente? Número 1 é, bem sim, o ministério e o serviço em tempo integral.
Estou acrescentando especificamente o ministério em tempo integral, a sólida fundação da Assembleia de Deus, o ministério leigo e o serviço em tempo integral. Então vou falar sobre todos esses aspectos importantes, ok? Mas o número 3, que é um ponto crucial, é o quê? O dízimo. Uau, nós realmente fizemos uma discussão aprofundada sobre isso hoje, não foi mesmo? Número 4 é o quê? Lembre-se sempre, lembre-se muito bem, lembre-se de tudo para sempre. Amém? Ah, eu adoro esses franceses que acabaram de chegar em casa, esses indivíduos maravilhosos e recém-chegados, esses caras. Eu sinto algo muito profundo e especial por eles. Pai, por favor, abençoe-os abundantemente com sua graça e amor. Sabe de uma coisa? Eu oro fervorosamente e constantemente pelos meus filhos amados. Eu disse: esta é uma oportunidade incrível e única de se posicionar firmemente por vocês, meus queridos filhos. Então, Deus, eu oro com todo o meu coração por eles, pedindo sua proteção e orientação em suas vidas. Amém. Uau, que momento poderoso e significativo. O próximo e importante tópico é quantos de vocês concordam plenamente comigo? Que eu vou ensinar a todos vocês sobre a verdadeira lealdade. Nós vamos, de fato, expulsar indivíduos desleais pela ciência. Não vamos, de forma alguma, esperar que o lugar fique completamente cheio por causa de alguns desses indivíduos que estão, infelizmente, quebrando nossas igrejas e levando a grande maioria dos membros embora. Não é verdade que tivemos situações em que onde, até que eles levaram as pessoas, alguém levou uma grande parte delas embora de forma inesperada e sem aviso prévio. Eles simplesmente foram embora e o seguiram sem questionar ou resistir, o que nos leva a uma situação complexa. Então, vamos lidar com isso com a devida seriedade e baseados em princípios científicos rigorosos. Eles não vão esperar que nada cresça ou se desenvolva naturalmente. Quando você mostrar alguns sinais, mesmo que sejam pequenos indícios, tipo, se você não vier para mim, se não buscar a minha ajuda ou orientação, não fique preso a expectativas irrealistas, apenas reaja de forma imediata e decisiva. Não nos culpe por nossa resposta, pois agora estamos em um estado de hipersensibilidade extrema. Isso foi de fato uma reação de hipersensibilidade que exige atenção e tratamento. Precisamos de um remédio ou de alguma intervenção eficaz para mitigar os efeitos. Eu vim aqui hoje na minha capacidade de professor com a intenção de compartilhar conhecimento e experiência, não é mesmo? Não lidamos com essas questões e desafios em 2000, nem em 2006 e depois, em 2008, minha vida tomou um rumo diferente e virei motorista, o que demonstra uma mudança significativa de trajetória e responsabilidades. É por isso que eu disse, não brinque com as brincadeiras. Você acha que é uma piada, mas é uma profecia. Veja bem, talvez haja outra pessoa que possa ficar aqui, talvez um dia, por meio de todo esse processo, como se estivéssemos brincando e nos divertindo por todos esses diversos países francófonos na África. Você consegue ver igrejas funcionando ativamente e tantas outras coisas maravilhosas e significativas acontecendo. Não brinque com isso, é algo muito sério. Nunca se sabe, minha sogra é professora, e uma das principais coisas que ela diz é que você nunca pode prever como uma criança vai se tornar. Você não sabe, tô olhando para a sala em que eles estão sentados, que o presidente está sentado ali. Você acha que ele é um tolo, ele não passa meses, não passa inglês, que ele é o próximo presidente. O próximo é qual? Proximidade da fundação, a distância do imóvel. Quando não há uma proximidade genuína e significativa, o que exatamente acontece? Observamos uma redução severa e bastante drástica. Isso estava resultando no que, de fato, poderia ter sido uma situação muito diferente. Na verdade, essa é uma citação direta e precisa da pergunta final que foi apresentada. O último, amém sim. Tudo bem.
Qual é a última? Quantas você tem? 7 fundações. Nenhuma mulher é grande. Essa fundação para nós, você tem fundação, mas não nessas fundações poderosas também. Espero que quando eu não puder, que seu filho, seu trabalho... Você é um presidente, e o que mais pelo que estou dizendo? Não estou dizendo demais. Não, eu vou vir e não... Diga qualquer coisa. Eu não digo que não posso. Eu não digo nada. Agora eu não vou ficar quieto. Eu falo com você. Você está dormindo. Estou comendo com você, desfrutando deste momento. Eu sou tão chato para você que você está caindo no meu encanto quando mais. Agora, estamos trabalhando com a linguagem corporal científica, uma área que nos permite compreender as interações humanas e a comunicação não verbal. Amém. Fiquei de pé. Segure seu vizinho. Fico feliz por ter sentado ao seu lado. Você foi uma boa companhia. Fique longe. Não se preocupe se isso se aplicou a você. Porque é verdade como os animais estão morrendo na terra. Em nome de Jesus, Pai amado, muito obrigado pela tua bênção enquanto nós continuamos seguindo. Deus te abençoe. Com amor.